galerinha! Aqui é a Sabrina, sua audiobooker preferida. Gostaria de apoiar o canal? Chave Pix na descrição. Obrigada pela ajuda. Dito isso, vem ouvir comigo. Amanhecer. Grant foi despertado por um barulho alto e áspero, seguido por um tinido metálico. Ele abriu os olhos e viu um fardo de feno rolar por ele em uma esteira mecânica na direção do teto. 2 outros fardos o seguiram. Então o barulho parou tão abruptamente quanto tinha começado e o prédio de concreto ficou outra vez silencioso. Grant bocejou, espreguiçou-se, fez uma careta de dor e se sentou. Uma suave luz amarelada entrava pelas janelas laterais. Era de manhã. Ele dormira a noite toda. Rapidamente olhou para seu relógio. 5 da manhã. Ainda restavam 6 horas antes que o barco tivesse que ser chamado de volta. Ele rolou de barriga para cima, gemendo. Sua cabeça latejava e seu corpo doía como se ele tivesse levado uma surra. Do outro lado, ele ouviu um guincho, como uma roda enferrujada. E depois Lex rindo. Grant se levantou devagar e olhou para o prédio. Agora que havia a luz do dia, ele podia ver que era um prédio de manutenção, com pilhas de feno e suprimentos. Na parede, viu uma caixa de metal cinza e um aviso pintado. PRD, Manutenção Saurópodes. Entre parênteses 04. Esse devia ser o cercado dos saurópodes, como havia imaginado. Ele abriu a caixa e viu um telefone, mas quando levou o aparelho ao ouvido, escutou apenas o chiado da estática. Pelo visto, os telefones ainda não estavam funcionando. Mastigue sua comida, dizia Lex. Não seja um porcalhão, Ralph. Grant saiu e encontrou Lex perto das barras, estendendo punhados de feno para um animal do lado de fora que parecia um grande porco rosa e emitia os guinchos que Grant tinha ouvido. Ele era, na verdade, um bebê tricerátopo, mais ou menos do tamanho de um pônei. O bebê ainda não tinha chifres na cabeça, apenas uma franja óssea curvada atrás de grandes olhos suaves. Ele enfiou o focinho através das barras na direção de Lex, os olhos observando-a enquanto ela o alimentava com mais feno. Assim é melhor, disse Lex. Tem bastante feno, não se preocupe. Ela afagou a cabeça do bebê. Você gosta de feno, não é, Ralph? Lex virou-se e viu Grant. Este é o Ralph, disse Lex. Ele é meu amigo. Ele gosta de feno. Grant deu um passo e parou com uma careta. O senhor parece bem mal, disse Lex. Eu me sinto bem mal. Tim também. O nariz dele está todo inchado. Onde está Tim? Fazendo xixi, disse ela. Quer me ajudar a alimentar o Ralph? O bebê tricerátopo olhou para Grant. Havia feno nos cantos de sua boca caindo no chão enquanto ele mastigava. Ele faz muita bagunça enquanto come, disse Lex, e está com muita fome. O bebê terminou de mastigar e lambeu os lábios. Ele abriu a boca esperando por mais. Grant pôde ver os dentes esguios e afiados e a mandíbula superior em forma de bico como um papagaio. Certo, só um minuto, disse Lex juntando mais feno do chão de concreto. Francamente, Ralph, parece que a sua mãe nunca lhe deu de comer. Por que o nome dele é Ralph? Porque ele parece o Ralph, da escola. Grant se aproximou e tocou a pele do pescoço do animal com gentileza. Tudo bem, pode fazer carinho nele, disse Lex. Ele gosta quando o afagam, não é, Ralph? A pele parecia seca e quente com a textura de uma bola de futebol americano. Ralph deu um guincho breve quando Grant o acariciou. Do lado de fora das barras, sua cauda grossa balançou de um lado para o outro de prazer. Ele é bem mansinho. Ralph olhava de Lex para Grant enquanto comia e não mostrava nenhum sinal de medo. Lembrou a Grant que os dinossauros não tinham a reação comum aos humanos. Talvez eu possa montar nele, disse Lex. Não vamos tentar.
Aposto que ele deixaria, disse Lex. Seria divertido montar em um dinossauro. Grant olhou para além das barras e do animal, para os campos abertos do complexo saurópode. Estava ficando mais claro a cada minuto. Ele deveria ir lá fora, pensou, e disparar um dos sensores de movimento no campo mais acima. Afinal, o pessoal da sala de controle podia levar até 1 hora para alcançá-los. E ele não gostava da ideia de que os telefones ainda estivessem indisponíveis. Ele ouviu um resfolegar alto como a expiração de um cavalo bem grande, e subitamente o bebê ficou agitado. Ele tentou puxar sua cabeça de volta do meio das barras, mas ficou preso pela beirada de sua franja óssea e guinchou de medo. O bafejar soou de novo, mais perto dessa vez. Ralph ergueu-se nas patas traseiras, frenético para se soltar das barras. Ele chacoalhava a cabeça de um lado para o outro, esfregando contra as barras. Ralph, calma! Disse Lex. Empurre-o para fora, disse Grant. Ele colocou a mão na cabeça de Ralph e se apoiou contra ela, empurrando o animal de lado e para trás. A franja se soltou e o bebê caiu do lado de fora das barras, perdendo seu equilíbrio e caindo de lado. Em seguida, o bebê foi coberto por sombras e uma imensa perna entrou no campo de visão deles, mais grossa do que um tronco de árvore. O pé tinha 5 unhas curvadas, como de um elefante. Ralph olhou para cima e guinchou. Uma cabeça surgiu, com mais de 1,80 metros de comprimento e 3 chifres brancos compridos, um acima de cada um dos grandes olhos castanhos e um menor na ponta do nariz. Era um tricerátopo adulto totalmente crescido. O grande animal olhou para Lex e Grant piscando devagar e então voltou sua atenção para Ralph. Uma língua apareceu e lambeu o bebê. Ralph guinchou e se esfregou contra a grande perna, feliz. Essa é a mamãe dele? Perguntou Lex. Parece que sim, respondeu Grant. Devemos alimentar a mãe também? Mas a grande tricerátopo já estava cutucando Ralph com seu focinho, empurrando o bebê para longe das barras. Acho que não. O bebê deu as costas para as barras e saiu. De tempos em tempos, a grande mãe cutucava seu bebê, guiando-o para longe, enquanto ambos iam para os campos. Adeus, Ralph! Disse Lex, acenando. Tim saiu das sombras do prédio. O que acham disso? Disse Grant. Eu vou subir na colina para disparar os sensores de movimento para eles saberem que podem vir nos buscar. Vocês dois ficam aqui e esperam por mim. Não, disse Lex. Por quê? Fique aqui. É seguro aqui. Você não vai nos deixar, disse ela. Não é, time? É, respondeu Tim. Ok, concordou Grant. Eles se arrastaram pelas barras indo para fora. Tinha acabado de amanhecer. O ar estava quente e úmido, o céu rosa suave e púrpura. Uma névoa branca se agarrava junto ao chão. A alguma distância, eles viram a mãe tricerátopo e o bebê indo na direção de uma manada de grandes hadrossauros bico de pato, comendo folhagens de árvores às margens de uma lagoa. Alguns dos hadrossauros estavam com água na altura dos joelhos. Eles bebiam, abaixando as cabeças achatadas e encontrando seus próprios reflexos na água parada. Então olharam para cima de novo, as cabeças girando. Na beira da água, um dos bebês se aventurou a sair, guinchou e voltou correndo enquanto os adultos assistiam indulgentes. Mais ao sul, outros hadrossauros comiam a vegetação mais baixa. Às vezes, eles se erguiam sobre as patas traseiras, pousando as dianteiras nos troncos das árvores para alcançar as folhas nos galhos mais altos. E bem distante, um apatossauro gigante se erguia acima das árvores, a minúscula cabeça girando sobre o pescoço comprido. A cena era tão pacífica que Grant achou difícil imaginar qualquer perigo. Ai! Gritou Lex, esquivando-se.
Duas libélulas gigantes com asas de quase 2 metros de envergadura passaram zumbindo por eles. O que era aquilo? Libélulas, disse ele. O Jurássico foi uma época de insetos gigantes. Elas mordem? Acho que não. Tim estendeu a mão. Uma das libélulas pousou nela. Ele podia sentir o peso do inseto imenso. Ele vai morder você, alertou Lex. Mas a libélula apenas bateu as asas transparentes com veios vermelhos. E então, quando Tim mexeu o braço, saiu voando de novo. Para onde nós vamos? Perguntou Lex. Para lá. Eles começaram a atravessar o campo. Chegaram a uma caixa preta montada sobre um pesado tripé metálico. O primeiro dos sensores de movimento. Grant parou e acenou a mão na frente dele de um lado para o outro, mas nada aconteceu. Se os telefones não funcionavam, talvez os sensores também não funcionassem. Vamos tentar outro, disse ele apontando para o outro lado do campo. De algum ponto longínquo, eles ouviram o rugido de um animal grande. Ah, merda! Disse Arnold. Eu simplesmente não consigo encontrar. Ele bebericou café e encarou os monitores com óleos injetados. Tinha colocado todos os monitores de vídeo offline. Na sala de controle estava vasculhando o código do computador. Estava exausto. Vinha trabalhando havia 12 horas sem parar. Ele virou-se para o Wu, que acabava de subir dos laboratórios. Encontrar o quê? Os telefones ainda estão desligados. Eu não consigo reconectá-los. Acho que Nedry fez alguma coisa com os telefones. Wu levantou um telefone do gancho. Ouviu assovios. Parece um modem. Mas não é, disse Arnold. Porque eu desci até o porão e desliguei todos os modems. O que você está escutando é só ruído branco que parece com uma transmissão de modem. Então as linhas telefônicas estão congestionadas? Grosso modo, sim. Nedry as congestionou com perfeição. Ele inseriu algum tipo de tranca no código do programa. E agora eu não consigo encontrá-la porque dei aquele comando para restaurar tudo e ele apagou uma parte das listas do programa. Mas parece que o comando para isolar os telefones ainda está residente na memória do computador. Wu encolheu os ombros. E daí? Reinicie. Desligue todo o sistema e você vai apagar a memória. Eu nunca fiz isso antes, disse Arnold. E estou relutante em fazer agora. Talvez todos os sistemas reiniciem do zero, mas talvez não. Eu não sou um especialista em computadores e você também não é. Não de verdade. E sem uma linha telefônica aberta, nós não podemos falar com ninguém que seja. Se o comando reside na memória RAM, ele não vai aparecer no código. Você pode exibir o conteúdo da RAM e fazer uma busca, mas não vai saber pelo que está procurando. Acho que tudo que você pode fazer é reiniciar. Gennaro entrou de supetão. Ainda não temos telefone. Estamos trabalhando nisso. Você está trabalhando nisso desde a meia-noite. E Malcolm está pior. Ele precisa de cuidados médicos. Isso significa que eu vou ter que desligar tudo, disse Arnold. Não tenho como ter certeza de que tudo vai religar. Gennaro disse. Olha aqui, há um homem ferido naquele alojamento. Ele precisa de um médico ou vai morrer. Você não tem como chamar um médico a menos que tenha um telefone. Provavelmente 4 pessoas já morreram. Agora, desligue tudo e faça os telefones funcionarem. Arnold hesitou. Bem, disse Gennaro. Bem, é só que os sistemas de segurança não permitem que o computador desligue e... Então desligue os malditos sistemas de segurança! Não consegue enfiar na sua cabeça que ele vai morrer a menos que consiga ajuda? Tudo bem, disse Arnold. Ele se levantou e foi até o painel principal. Abriu as portas e descobriu os ferrolhos metálicos sobre os interruptores de segurança. Ele os desligou, um após o outro. Você pediu, disse Arnold. E você conseguiu.
Ele desligou o interruptor principal. A sala de controle ficou escura, todos os monitores negros. Os 3 homens ficaram ali no escuro. Quanto tempo precisamos esperar? Perguntou Gennaro. 30 segundos, respondeu Arnold. Disse Lex enquanto eles atravessavam o campo. Que foi? Perguntou Grant. Esse cheiro, respondeu Lex. Fede como lixo podre. Grant hesitou. Ele olhou para o outro lado do campo na direção das árvores distantes em busca de movimento. Não viu nada. Mal havia brisa para balançar os galhos. Tudo estava quieto e pacífico nesse início de manhã. É só a sua imaginação, disse ele. Não é! Daí ele ouviu o barulho. Vinha da manada de hadrossauros bico de pato atrás deles. Primeiro um animal, depois outro e mais outro, até que todo o rebanho se juntou grasnando. Os bicos de pato estavam agitados, girando e se contorcendo, apressando-se para fora da água, formando círculos em volta dos mais jovens para protegê-los. Eles também podem farejá-lo, pensou Grant. Com um rugido, o tiranossauro irrompeu das árvores a cerca de 50 metros de distância perto da lagoa. Ele atravessou correndo o campo aberto em grandes passadas e os ignorou, indo na direção da manada de hadrossauros. Eu disse! Gritou Lex. Ninguém me ouve! Ao longe, os bicos de pato grasnavam e começavam a correr. Grant podia sentir a terra tremer sob seus pés. Vamos, crianças! Ele agarrou Lex, levantou-a do chão e correu com Tim pelo gramado. Tinha vislumbres do tiranossauro junto à lagoa remetendo contra os hadrossauros, que agitavam suas grandes caudas para se defender e grasnavam em alto volume continuamente. Ele escutou folhagem e árvores sendo esmagadas, e quando olhou de novo, os bicos de pato estavam atacando. Na sala de controle escura, Arnold checou seu relógio. 30 segundos. A memória já devia estar limpa agora. Ele devolveu o interruptor à posição ligado. Nada aconteceu. O estômago de Arnold se contraiu. Ele desligou e tornou a ligar o interruptor. Ainda assim, nada aconteceu. Ele sentiu suor brotando na testa. Qual é o problema? Perguntou Gennaro. Ah, inferno! Disse Arnold. E então se lembrou que era preciso religar os interruptores de segurança antes de reiniciar a energia. Ele virou os 3 interruptores e tornou a cobri-los com as coberturas de tranca. Então segurou o fôlego e virou o interruptor principal de energia. As luzes da sala voltaram a se acender. O computador apitou. As telas zumbiram. Graças a Deus! Disse Arnold. Ele correu até o monitor principal. Havia filas de rótulos na tela. Jurassic Park. System Startup. Gennaro pegou o telefone, mas ele estava em silêncio. Nenhum chiado de estática dessa vez. Simplesmente nada. O que é isso? Me dê um segundo, disse Arnold. Depois de reiniciar, todos os módulos do sistema precisam ser colocados online manualmente. Rapidamente ele voltou ao trabalho. Por que manualmente? Perguntou Gennaro. Você pode me deixar trabalhar, pelo amor de Deus? Wu disse. O sistema não foi projetado para ser desligado nunca. Assim, se ele é desligado, presume-se que existe um problema em algum lugar. Ele exige que você religue tudo manualmente. Se não, caso haja um curto-circuito em algum lugar, o sistema iria reiniciar, dar curto, reiniciar de novo, dar curto de novo, em um ciclo infinito. Certo, disse Arnold. Estamos conseguindo. Gennaro apanhou o telefone e começou a discar, quando subitamente parou. Meu Deus, olhe para aquilo! Ele apontou para um dos monitores de vídeo. Arnold, no entanto, não estava ouvindo. Ele encarava o mapa, onde um amontoado apertado de pontos começou a se mover de modo coordenado perto da lagoa.
movimentando-se com rapidez em um tipo de onda. O que está acontecendo? Perguntou Gennaro. Os bicos de pato, disse Arnold monocórdio. A manada estourou. Os bicos de pato atacaram com velocidade surpreendente, seus corpos enormes em um grupo apertado grasnando e rugindo, os bebês guinchando e tentando ficar longe dos pés dos adultos. A manada ergueu uma grande nuvem de poeira amarela. Grant não conseguia ver o tiranossauro. Os bicos de pato vinham em disparada exatamente na direção deles. Ainda carregando Lex, ele correu com Tim para um afloramento rochoso com um bosque de grandes coníferas. Eles correram rápido, sentindo o chão tremer debaixo dos pés. O som da manada que se aproximava era ensurdecedor, como jatos em um aeroporto. Enchia o ar e feria os ouvidos. Lex gritava alguma coisa, mas ele não conseguia ouvir o que ela dizia. E enquanto eles tropeçavam até as pedras, a manada se aproximava cada vez mais. Grant viu as imensas pernas dos primeiros hadrossauros que passaram correndo, cada animal pesando 5 toneladas. E então eles foram envolvidos em uma nuvem tão densa que ele não conseguia ver nada. Ele vislumbrou corpos imensos, membros gigantescos, gritos lacinantes de dor enquanto os animais corriam e giravam. Um bico de pato atingiu uma rocha e ela rolou para além deles, para o campo. Na densa nuvem de poeira, eles não conseguiam ver quase nada depois das rochas. Agarravam-se a elas, ouvindo os gritos e os grasnados, o rugido ameaçador do tiranossauro. Lex fincou os dedos no ombro de Grant. Outro hadrossauro bateu a grande cauda contra as rochas, deixando para trás um respingo de sangue quente. Grant esperou até que os sons de luta tivessem se movido para algum ponto à esquerda e então empurrou as crianças para começarem a subir na árvore mais alta. Eles escalaram com rapidez, buscando pelos galhos enquanto os animais pisoteavam em volta deles na poeira. Eles subiram mais ou menos 6 metros quando Lex agarrou-se a Grant e se recusou a ir além. Tim também estava cansado, e Grant achou que eles estavam altos o suficiente. Através da poeira, eles podiam ver as costas largas dos animais lá embaixo enquanto eles giravam e grasnavam. Grant apoiou-se contra a grossa casca da árvore, tossiu por causa da poeira, fechou os olhos e esperou. Arnold ajustou a câmera enquanto a manada se afastava. A poeira lentamente se assentou. Ele viu que os hadrossauros tinham se espalhado e o tiranossauro parou de correr, o que só podia significar que ele havia conseguido uma presa. O tiranossauro estava agora perto da lagoa. Arnold olhou para o monitor de vídeo e disse: "É melhor chamar Moljum para ir até lá e ver o tamanho do estrago." "Eu vou chamá-lo", disse Gennaro saindo da sala.